Queridos irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Em pé, louvemos a Deus.
Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A congregação pode sentar. Oremos. Senhor nosso Deus, nos colocamos aqui diante de Ti nesta manhã para prestarmos este culto, reconhecidos da Tua onipotência, da Tua onipresença e da Tua onisciência. Queremos que este culto seja uma expressão verdadeira do reconhecimento da Tua majestade.
Ajuda-nos neste momento a deixarmos de lado todos os nossos pensamentos para nos focarmos exatamente na Tua adoração. Acompanha-nos sempre, pois reconhecemos em Ti o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todos os nossos seres. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós teremos mais uma participação da Tatiane com o solo Melhor Lugar do Mundo. Depois que ela apresentar este hino, nós teremos alguns momentos de oração de contrição, de confissão dos nossos pecados diante do Senhor. Participemos deste momento com o coração entregue, em oração ao nosso Deus. Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor.
Senhor Jesus, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Te pedimos perdão, pedimos redenção da nossa vida. Ouça a nossa oração. Concede através da Tua graça e misericórdia o perdão que nós precisamos. Que bom saber que nós podemos confiar que a Tua obra é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado pelo Teu perdão. Nós confessamos a Ti e o Senhor nos perdoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 11, versículos 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós nos dedicaremos agora à oração pastoral. Cantaremos o hino Segurança do Crente. Enquanto cantarmos, você que tem o desejo de vir à frente, apresentar a sua causa ao Senhor em oração, você está convidado. Pode sair do seu lugar, vir à frente, para nós fazermos a oração pastoral. Cantemos, dediquemos-nos ao Senhor.
Agradecemos-te, Pai, nesta manhã, por este momento tão singelo, tão especial que o Senhor se reserva para estar conosco, para se derramar em amor, em presença, em misericórdia. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Foi o Senhor quem os trouxe. O Senhor é quem tem trabalhado para que cada um de nós estivéssemos diante de Ti, porque o Senhor primeiro nos amou, e o nosso amor diante de Ti é como sombra. Primeiro o Senhor nos ama, depois nós Te amamos. Obrigado porque o Senhor tomou a primeira iniciativa. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para junto de Ti. É isso que nos dá a garantia de que o Senhor também não vai embora, de que o Senhor veio um dia e continuará a vir a cuidar de nós. Obrigado porque nós podemos confiar nesse Teu amor que é incondicional, um amor que se revelou em Cristo Jesus e que estabeleceu para o resto dos tempos este caminho de restauração, de relacionamento que nós encontramos em Cristo Jesus. Obrigado pelo Calvário, obrigado pela cruz, obrigado pelo sangue derramado, obrigado pela remissão dos pecados. Nós Te louvamos, Pai, porque sem estas entregas do Senhor, nós não estaríamos aqui. Faça significar todas essas coisas em nosso coração. Que nós alcancemos maturidade de coração, sabedoria de coração, para entendermos o Teu amor, para entendermos a Tua parceria, para entendermos a Tua amizade. Nos dê clareza da Sua paternidade, da forma como o Senhor cuida de nós, ó Pai, para que nós não andemos mais aflitos, para que nós não andemos mais obscuros, para que nós não procuremos mais distrações, mas que nós possamos confiar no Senhor dia após dia. Talvez a maior crise nossa, Senhor, é a falta de confiança no Teu amor. Ajude-nos a confiar, aumenta a nossa fé, ajude-nos a viver próximos do Senhor. Se nós nos apresentamos aqui, Senhor, é porque temos algum motivo. E o primeiro deles, ó Pai, é quanto às dificuldades que nós temos em viver, em cumprir o Teu querer, em entender a Sua vontade. Ajude-nos, Senhor, a viver a Tua vontade, mesmo que sofrendo, mesmo que alegres, que nós possamos confiar no Senhor. Ajude-nos também a passar pelas dificuldades que nos vêm como de saúde, tanto nossa quanto das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que nós amamos. Ajude-nos, Senhor, a entender os Teus propósitos. Ajude-nos a ter força para continuarmos a lutar contra a enfermidade. Ajude-nos, Senhor, a ter os recursos necessários. Ajude-nos a ter disposição para estar ao Seu lado. Que o nosso coração confie no Senhor, Pai. Nós também Te louvamos, ó Pai, pelos queridos que têm motivos de agradecimento, seja pelo aniversário, seja por uma realização no trabalho, seja porque o Senhor abençoou em alguma área de sua vida. E isso é visível neste momento. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Preserve o nosso coração humilde, preserve o nosso coração confiante no Senhor. Nós oramos, ó Pai, pela Dirce Oliveira Silva, pedimos que o Senhor a console, que o Senhor esteja com a sua família, que diante deste ato do falecimento do Senhor Jorge, que ela possa ver a sua presença, Pai, que ela possa entender que até a morte está nos Teus propósitos, porque é a forma de anunciar que a eternidade só vem no Senhor. Pai, ajude-nos a entender e dar o suporte que a Dirce precisa nesse momento. Pedimos o Teu consolo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu separei uma frase, como nós já lemos um texto bíblico, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Hoje eu separei a frase de um jesuíta francês do século XVII, que diz assim: o homem que ora é capaz de realizar em um só ano aquilo que outro não consegue realizar em toda uma vida.
O homem que ora é capaz de realizar em um só ano aquilo que outro não consegue realizar em toda uma vida. Vamos tentar dizer todos juntos? O homem que ora é capaz de realizar em um só ano aquilo que outro não consegue realizar em toda uma vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Levemos esse pensamento para a nossa semana. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Neste momento nós vamos consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas, cantando vaso de bênção. Façamos isso com alegria de coração, disposição de espírito, em obediência ao nosso Senhor, em resposta a tudo quanto Ele tem nos dado. Cantemos e consagremos ao Senhor.
Vimos, ó Pai, até essa tua casa para louvar-te, ó Deus. Vimos, ó Pai, até a tua casa para glorificarmos o teu nome, ó Pai. E vimos a tua casa, ó Deus, para, através dos nossos dízimos, ó Deus, agradecer-te pelas grandes bênçãos que tu tem nos concedido, ó Deus. Neste momento, ó Pai, em que a tua igreja, através dos diáconos e diaconisas, ó Pai, trazem até o teu altar as ofertas e dízimos, ó Deus, nós pedimos que tu venhas consagrá-las para o teu trabalho, ó Deus, para que ela possa ser usadas com parcimônia, com prudência administrativa, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Ainda em pé, eu convido os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Texto que se encontra na página de número 167 do Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós faremos a leitura bíblica alternada, a partir do primeiro versículo até o versículo 11º. Leitura alternada da palavra de Deus, que nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isto, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Os irmãos e irmãs podem se sentar.
O tema que analisaremos nesta manhã, dentro da série de mensagens Prioridades, é o da espiritualidade. Mais especificamente, o da espiritualidade cristã, a partir do texto que acabamos de ler. Não precisamos ler nenhum cientista social ou realizar qualquer pesquisa para perceber que, em nossos dias, o tema da espiritualidade está em alta, principalmente o da espiritualidade relacionada à autoajuda. Vivemos numa época em que as pessoas estão cada vez mais propensas e interessadas a buscar ou complementar o sentido da vida com o desenvolvimento de sua espiritualidade. É cada vez mais evidente que, sem o cultivo a uma forma de espiritualidade, ninguém encontra equilíbrio, satisfação e razão de ser neste mundo. Uma das evidências de que o tema e a busca da espiritualidade estão em alta em nossos dias são os dados do IBGE das últimas décadas, os quais atestam o aumento quantitativo de segmentos religiosos com propostas de espiritualidades e também o aumento significativo do número de adeptos a esses segmentos. Hoje, principalmente no Brasil, mas também no mundo todo, cresce o testemunho de celebridades que aderem a esta ou a aquela religião ou exercício espiritual. Crescem as práticas e o interesse pelos princípios das religiões orientais. Cresce o interesse pela religião afro, pelo espiritismo e pelo ocultismo. Cresce também a superstição, a magia e a busca pelo sobrenatural. Por fim, cresce o interesse e os seguidores da fé cristã, principalmente nas igrejas, comunidades e movimentos que abraçam a teologia da prosperidade, o sensacionalismo e as doutrinas mais esquisitas e estranhas, se analisadas à luz das Escrituras. Talvez um dos erros dos grandes pensadores do racionalismo instrumental e do materialismo histórico, tanto do século XIX como do século XX, foi o de desprezar a dimensão espiritual da vida. Tanto um como o outro, tanto o racionalismo como o materialismo, não foram e não são suficientes para satisfazer os anseios de vida e de paz no ser humano. Sendo assim, devemos reconhecer, sem qualquer resistência ou receio, que o sentimento de autorrealização existencial, além de outras coisas fundamentais para a vida de toda pessoa, depende também do cultivo da espiritualidade. É diante dessa constatação, ou seja, da importância da espiritualidade e do contexto atual, que devemos encarar o tema da espiritualidade como um dos assuntos prioritários da nossa vida. Deve ser uma das nossas prioridades porque, mesmo no meio cristão, entre os evangélicos, encontramos determinados ensinos, práticas e cobranças sobre a espiritualidade que, em vez de resultarem no bem, causam o mal. Em vez de nos auxiliarem, nos prejudicam. Em vez de nos aproximarem, acabam nos distanciando de Deus. Em vez de nos encherem de vida, de alegria, de motivação, podem nos machucar, gerar decepções e causar enfermidades físicas, psíquicas e emocionais. Para o conhecimento e prática de uma espiritualidade saudável, segura, enriquecedora e benéfica, dentre tantos textos da Palavra de Deus, encontramos o de Romanos, no capítulo 8, do 1º ao 11º versículo. Nestes 11 versículos, o apóstolo Paulo demonstra, em poucas palavras, 3 apontamentos essenciais da espiritualidade cristã,
os quais quero destacar brevemente. Em primeiro lugar, a espiritualidade cristã determina o nosso modo de ser e agir. A espiritualidade cristã determina o nosso modo de ser e agir. A espiritualidade, na perspectiva cristã, não é algo restrito ao nosso interior ou tão somente à nossa intimidade com Deus. Ou seja, não é algo restrito à relação entre eu e Deus. Embora haja o lado pessoal, haja o lado da interioridade, os instantes de silêncio, os momentos a sós com Deus, os momentos de oração, este é apenas um lado, não é tudo, é apenas uma faceta, um aspecto da espiritualidade cristã. Porque o outro aspecto é que a espiritualidade está relacionada a tudo o que somos e também a tudo o que fazemos. É o lado prático. Na espiritualidade cristã, piedade e ação andam juntas. Na verdade, a espiritualidade determina a nossa vida, o nosso modo de ser e agir. É a nossa maneira de ser e agir que revela a espiritualidade que temos, que mostra de fato se somos espirituais ou, na linguagem paulina, se somos carnais. Não adianta sermos cheios de boas intenções, usarmos os jargões evangélicos do momento e a nossa prática, as nossas ações, o nosso modo de vida contrariar os princípios do Evangelho. Eu costumo dizer que é melhor conhecer apenas um versículo da Bíblia e praticá-lo, do que conhecer e memorizar 200, saber inclusive a referência, mas não praticar nenhum deles. A definição que Paulo apresenta de espiritualidade no texto lido mostra bem o lado prático e vivencial que estamos destacando. O termo espiritualidade é a extensão da palavra espírito. A origem do termo espiritualidade provém da palavra espírito. Por isto, espiritualidade é o resultado de tudo que o Espírito de Deus faz. A espiritualidade se dá em decorrência da ação do Espírito de Deus em nós. Nesse sentido, é que devemos entender algumas afirmações feitas pelo apóstolo Paulo sobre a espiritualidade cristã no texto. Para Paulo, espiritualidade é andar segundo o Espírito. Afirmação feita no versículo 4. Andar segundo o Espírito significa andar segundo as orientações que nós recebemos do Espírito de Deus. Para o apóstolo Paulo, espiritualidade é se inclinar para as coisas do Espírito, ou seja, é fazer a opção, é buscar, é cumprir as coisas que o Espírito de Deus já revelou a nós. Para Paulo, espiritualidade cristã é a habitação do Espírito de Deus em nós. É ter o Espírito de Cristo em nossa vida. Como vemos, espiritualidade cristã significa a ação ou a habitação do Espírito de Deus em nós. É a presença, é a experiência do Espírito de Deus em nossa vida, provocando mudanças e novo modo de pensar e agir. Na espiritualidade cristã, vivemos não mais confiando ou se inclinando para as coisas da carne. Carne aqui, no texto do apóstolo Paulo, significa o eu, significa a nossa autoconfiança em nos salvar, a nossa autossuficiência em sermos espirituais por nós mesmos, a nossa independência de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que confiam em si mesmos, o que colocam como prioridades em suas vidas as suas vontades, os seus intentos, não podem agradar a Deus. Mesmo querendo fazer o bem, acabamos desprezando a Deus. Isso que significa viver na carne. É a independência, é a nossa autossuficiência.
É porque a espiritualidade determina o nosso modo de ser e agir, que ela abrange toda a nossa existência. A espiritualidade não é uma dimensão ao lado das demais dimensões em nossa vida, mas é a dimensão que permeia e perpassa todo o nosso ser e nosso fazer. Nesse sentido, hoje somos chamados a viver uma espiritualidade integral, em detrimento à espiritualidade dualista, que sempre prejudicou e esteve presente na igreja cristã desde o primeiro século. A espiritualidade dualista é aquela que sustenta a oposição entre espírito e matéria, entre igreja e mundo, entre corpo e alma. Nesta oposição, o espírito, a igreja, a alma são bons e estão ao lado de Deus, enquanto que a matéria, o mundo, o corpo são maus e por isto são fontes do pecado. Nós precisamos eliminar, rejeitar esse critério de espiritualidade dualista, para uma espiritualidade integral. A espiritualidade integral é aquela que concebe a presença e a ação do Espírito de Deus na vida, no mundo, no corpo, na simplicidade e na beleza das coisas e dos acontecimentos, nas relações pessoais. Na espiritualidade integral, tudo se torna expressão e oportunidade para o cultivo e desenvolvimento da espiritualidade cristã. Na perspectiva da espiritualidade integral, há uma afirmação muito interessante do Jaci Marasquim, que é a seguinte: espiritualidade, então, não é pretexto para se fugir da vida, mas, bem ao contrário, incentivo para se levar a sério a vida com todas as suas dimensões que a fazem humana e que a tornam suscetível também de se tornar divina. Este é o primeiro apontamento. A espiritualidade cristã determina todo o nosso modo de ser e também o nosso modo de agir. O segundo apontamento, a partir do texto lido sobre a espiritualidade cristã, é o seguinte: o fundamento da espiritualidade cristã é a fé no que Deus fez e faz, e não as nossas obras ou o nosso estado de espírito. O fundamento da espiritualidade cristã se encontra na ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É a ação de Deus o ponto de partida da espiritualidade cristã. É o que Deus faz em seu Filho, Cristo Jesus, e por meio da ação do Espírito Santo em nosso favor. Basta analisarmos os agentes dos versículos 1º, 2º e 3º do texto que nós lemos. No primeiro versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo Jesus que nos livra de toda condenação. Ele é o agente da nossa espiritualidade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque Cristo Jesus é que nos livra de toda condenação. No segundo versículo, a lei do Espírito da vida que te livrou da lei do pecado e da morte. É o Espírito da vida que nos livra da lei do pecado e da morte. Por fim, no terceiro versículo, o que fora impossível à lei, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A espiritualidade cristã é diferente de tantas outras propostas de espiritualidade que encontramos no mundo de hoje. É diferente de todas as outras propostas porque não estabelece como ponto de partida ou como fundamento o que nós somos ou o que nós podemos fazer por nós mesmos. A espiritualidade cristã anula e despreza qualquer iniciativa humana. A espiritualidade cristã não se cultiva por meio do esforço próprio na observância da lei ou de legalismos, nem por meio de sacrifícios ou flagelos corporais. Não se dá por meio do ascetismo
ou de abstinências, ou então por meio de rituais e acontecimentos mágicos. Pelo contrário, tudo isto, segundo o apóstolo Paulo, é a lei do pecado e da morte. É pecado e morte porque nos condena ao mostrar que somos incapazes de sermos perfeitos, santos, bons e espirituais por nós mesmos, ou seja, mediante a nossa capacidade e também as nossas forças. Neste mesmo sentido, se o fundamento da espiritualidade cristã se encontra na ação de Deus e qualquer iniciativa humana é anulada, então não podemos confundir ou condicionar a espiritualidade cristã com o nosso estado de espírito. Isto é, o dia em que estamos alegres e contentes é porque somos espirituais, e o dia em que estamos tristes ou desanimados é porque somos carnais. Nesse sentido, lembro de um colega que fiz em Limeira, antes de até mesmo ir para o seminário. O conheci nesses encontros de jovens que havia na cidade de Limeira, e volta e meia nos encontrávamos no ônibus quando íamos para o trabalho durante a semana. E certa manhã, esse meu colega chegou todo empolgado no ônibus, todo alegre, vibrante, contente, quase que não se contendo em si mesmo, e nós começamos a conversa. Ele perguntou como estava, disse que estava bem, eu devolvi a pergunta, e você? E ele me respondeu: eu estou muito alegre, estou muito contente, hoje a minha vida espiritual está em alta, está no máximo, hoje eu estou até mesmo com dó dos demônios, porque se aparecer um demônio na minha frente, eu quebro ele, tamanha a minha espiritualidade. Eu fiquei meio assustado, porque para mim isso era um pouco estranho, e o encontrei um outro dia, e ele estava triste, estava desanimado, estava cabisbaixo, e o início da conversa sempre é a mesma, né? Como você está? Bem? E aí eu devolvi a pergunta, e você? Estou triste hoje, estou triste, aconteceram algumas coisas na minha vida, e minha vida espiritual está lá embaixo, eu estou mal, e preciso crescer em espiritualidade, né? E claro, quase que eu devolvi a pergunta, não fiz isso, né? Falei, então se um demônio encontrar você hoje ele quebra você, né? Não fiz isso, né? Mas este é um exemplo de que muitas pessoas confundem o estado de espírito com a espiritualidade cristã. Infelizmente, muitas pessoas regulam o que significa ser espiritual pelo aspecto emocional ou então pela sensação. Para estas pessoas, igrejas com culto solene e tradicional são igrejas frias, enquanto que igrejas barulhentas, com o falar em línguas, são igrejas quentes e espirituais. Para essas pessoas, cultos com gritos de aleluias são cultos espirituais. Cultos sem aleluias, cultos sem vida. Para essas pessoas, crente que chora fácil é crente espiritual. Crente que não chora é crente frio e carnal. Esta é a espiritualidade baseada na emoção. Eu cresci na igreja numa época em que uma das principais cobranças e alertas eram em relação à vida espiritual. Era frequente a pergunta: como vai a sua vida espiritual? E esta é uma pergunta perigosa, porque faz com que olhemos para dentro de nós mesmos e analisemos as nossas atitudes e motivações, em vez de olharmos e confiarmos naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Embora a emoção esteja presente em nossa vida como cristãos, não é ela que condiciona a nossa espiritualidade. Para desenvolvermos e cultivarmos a espiritualidade cristã, é necessário, acima de tudo, ter fé em Deus. Ter fé é confiar totalmente, é acreditar e crer no mais profundo do nosso ser
que tudo o que precisamos para ter o perdão, a comunhão, a vida, a paz e a salvação é obra e ação da maravilhosa graça de Deus, é obra do Espírito Santo de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. O terceiro apontamento sobre a espiritualidade cristã é: a espiritualidade cristã nos torna uma pessoa melhor. A espiritualidade cristã nos torna uma pessoa melhor. O objetivo do desejar, cultivar e buscar o desenvolvimento da espiritualidade cristã é nos tornarmos uma pessoa melhor. Tornamos-nos uma pessoa melhor quando temos efetiva comunhão com o Espírito de Deus e recebemos de Deus vida e paz. A espiritualidade com Deus faz com que sejamos pessoas cheias de vida, pessoas cheias de sabedoria e também de paz interior. O apóstolo Paulo é objetivo sobre este assunto no texto em que lemos. Para sermos uma pessoa melhor, não podemos carregar a vida inteira o peso dos nossos pecados. Nesse sentido, o apóstolo Paulo afirma que em Cristo estamos livres de toda condenação. Como diz o primeiro versículo que já lemos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação significa que o cristão não vive mais com o peso, com a cobrança do pecado. Nenhum pecado o atormenta mais, pois Deus já o perdoou. Isso significa que em Cristo estamos livres de toda a condenação e não mais vivemos presos ao pecado. Para sermos uma pessoa melhor, a espiritualidade cristã nos enche de vida e paz. O apóstolo Paulo também é incisivo neste assunto. Encontramos no texto bíblico a ênfase de que o Espírito da vida, por ser assim, o Espírito da vida, nos concede vida e paz. O 6º versículo diz o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pendor significa inclinação, tendência, vocação. Por isso, ao nos inclinarmos para o Espírito, temos a promessa de vida e paz em nosso ser. No mundo de hoje, muitas pessoas estão respirando, mas estão sem vida, estão sem o sentido e a razão de ser neste mundo. Livres de toda condenação em Cristo Jesus, e com a vida e a paz que provém do Espírito de Deus, é que nos tornaremos uma pessoa cada vez melhor. Para concluir, Leonardo Boff publicou um livro no ano de 2001, um livro intitulado Espiritualidade. E no 2º capítulo deste livro ele faz uma afirmação interessante sobre espiritualidade. Espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. Espiritualidade é aquilo que produz dentro de nós uma mudança. A espiritualidade cristã, se encarada com honestidade, seriedade e com fé, produz mudanças em nós. Produz mudanças porque é uma espiritualidade que determina o nosso modo de ser e agir. Produz mudanças porque tem como fundamento a ação do Espírito de Deus em nosso favor. E produz mudanças porque nos torna uma pessoa melhor. Que o Espírito de Deus haja em nós a cada dia, a fim de que sejamos transformados pelo seu amor e pela sua graça. Amém. Coloquemos-nos em pé e louvemos a Deus.
Você pode sentar. Nós queremos acolher todas as pessoas que nos visitam neste culto. Se você nos visita hoje, por favor, fique em pé para que possamos identificá-lo, que possamos dar uma palavra de acolhimento. Muito bom tê-los conosco. Uma alegria para essa igreja receber visitantes. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Sintam-se em casa, no nosso meio. Assim que terminar o culto, à minha direita, assim que você sair aqui do templo, ali tem um espaço do visitante. Passe ali, essa igreja tem um presente, uma lembrança para entregar para vocês. E vocês podem tirar alguma dúvida também, querer saber mais dessa igreja. Essa equipe está preparada para recebê-los. Que o Senhor os abençoe. Pode se sentar. Nós também damos uma palavra a todos que participam deste culto pela internet. A vida de vocês é muito importante para essa igreja. Este é um recurso que tem levado o culto para hospitais, para casas de pessoas enfermas, pessoas que estão em viagem também. E saibam que vocês são parte deste culto. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Quero convidar todos vocês para participarem do curso que se iniciará no próximo domingo, no período da escola dominical, das 9h30 às 10h30, período que antecede o culto. O tema deste curso é Ética Cristã e Temas da Atualidade. Falaremos aqui sobre a ética do amor, a ética da compaixão, a ética da vida, e diante dos conflitos do mundo atual, do mundo em que vivemos. Peço para que você, diante do interesse em participar, faça a sua inscrição ligando na secretaria aqui da igreja ou simplesmente enviando um e-mail para que nós possamos acomodá-los melhor. Não deixe de participar. Quem ministrará esse curso será o Ricardo Cano, já esteve em outras oportunidades conosco, foi muito bem sucedido e irmãos e irmãs que participaram de cursos que ele já deu foram edificados, motivados e elogiaram bastante a dinâmica, o conteúdo, o conhecimento desse nosso irmão. Então o curso se inicia no próximo domingo e se estenderá por mais 3 domingos, ou seja, todos os domingos do mês de fevereiro. Ética cristã e temas da atualidade. Quero também agradecer a Tatiane, que participou do culto nesta noite, nos edificando por meio da sua voz, do seu cântico, da letra dos hinos que entoou. Há uma breve informação aqui da Tatiane, membro da IPI Central de Votorantim, estudou cântico lírico em Tatuí. Que Deus abençoe sua vida, viu, Tatiane? E que continue a usando para edificar o seu povo. Bom dia aos irmãos. Eu venho esclarecer algumas coisas para a igreja importantes para nós. Penso que a maioria já sabe disso. Todas as atas de assembleias gerais de nossa igreja devem ser publicadas e devem ser registradas. E nós estamos tendo algumas dificuldades com alguns registros por conta de algumas informações que são conflitantes nos nossos apontamentos em secretaria. Por isso, nós pedimos aos irmãos que participaram da Assembleia Geral de agosto, que votaram para o nosso pastor titular, que ou na saída hoje ou no próximo domingo, quer dizer, o quanto antes, possam passar pelo átrio do nosso templo. Temos lá as listas de presença, as listas de membros da igreja. E estas listas precisam ter os dados corretos. Então, nós pedimos a gentileza de todos os irmãos que votaram, que participaram da Assembleia de agosto, que possam passar no átrio hoje ou no próximo domingo. No próximo domingo as listas estarão antecipadamente no átrio para poder conferir os seus dados, o nome completo, CPF, RG, e assinem para confirmar estas informações. Então,
Então nós pedimos aos irmãos que participaram da Assembleia de agosto. Outros irmãos que não participaram e quiserem conferir os seus dados, também agradecemos. Pedimos até que o façam. Não é tão urgente, mas os que participaram da Assembleia precisam confirmar estas informações. Pedimos essa gentileza porque estamos tendo dificuldade para registrar estas atas de Assembleia. A partir deste ano, os cartórios parece que estão sendo mais rigorosos com estas informações. E alguns irmãos, inclusive, não têm o CPF e o RG nas nossas fichas. Mais uma razão para que a gente venha aqui à frente pedir esta colaboração de todos os irmãos. Uma outra informação é com relação à ata da última Assembleia. Ela deveria ter sido publicada no nosso boletim de domingo passado, não o foi, por questões de adequação de calendário, está sendo publicada hoje. Então, os irmãos leiam também a ata da última Assembleia, por gentileza. Se tiverem alguma observação a fazer, que o façam por meio de telefone ou de e-mail para a Secretaria da Igreja ou para mim, que sou o primeiro secretário, Ítalo Francisco Curcio. É só deixar o recado com a nossa secretária Cláudia ou com a presbítera Doroti também, que presidiu, juntamente com o nosso pastor, a Assembleia. Então, são duas informações importantes e desde já agradecemos. Coloquemo-nos em pé para o encerramento deste culto com oração do Senhor, bênção e amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e querido Pai, o ensino, a consolação, o fruto e os dons do Espírito Santo, seja sobre todos nós, sobre toda a Igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Alleluia.